Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com o seu comentário, seu like, a sua participação. Nos diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. E ainda é importante lembrar, aponte o leitor do seu smartphone para a tela, QR Code aparecendo aí para você, e torne-se membro do canal Foco do Brasil. Dê a sua força, a sua contribuição, faça parte desta comunidade verde e amarela. Foco do Brasil, apresentando também o jornal em sua primeira edição, de segunda a sábado, com Leonardo Miller, após o almoço. Não perca! E vamos agora às notícias desta edição. A saída do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro do hotel em Nova York rumo ao Brasil foi movimentada por apoiadores. Muita gente, brasileiros, estavam na saída e os brasileiros demonstraram o carinho ao presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente embarcou para o Brasil ainda na terça, dia 20, depois de discursar na Assembleia da ONU e de encontros com líderes de outros países nos Estados Unidos, bem como também ter participado da despedida da Rainha Elizabeth II na Inglaterra. Vou lá fazer embaixada. Tchau, pai. Repercutindo o que Lula disse a uma revista inglesa. Lula afirmou que o PT está cansado de pedir desculpas por corrupção. É isso. Segundo a publicação, contudo, o partido, na verdade, nunca pediu desculpas pela corrupção. E o candidato não reconhece que os problemas atuais do Brasil começaram com as gestões do PT. Inclusive, cita Dilma Rousseff. A declaração do petista foi publicada em uma reportagem que faz um balanço sobre as propostas do candidato à presidência para a economia. Muitos brasileiros comuns estão frustrados com a recusa de Lula em aceitar a responsabilidade pelas políticas que levaram à recessão ou em se desculpar pelo papel do PT no escândalo de corrupção conhecido e investigado pela Lava Jato, disse a publicação. A revista também afirmou que Lula gosta de lembrar que os brasileiros eram felizes quando ele estava no comando, mas ele não reconhece que os problemas atuais do Brasil começaram com sua protegida e sucessora Dilma Rousseff, também do PT. E em um vídeo do petista, ele voltou a circular, é um vídeo já de algum tempo, onde Lula disse que a profissão mais honesta do mundo é a de político. Inclusive, essa fala, então, voltou a ser lembrada agora. Lula disse: "Eu, de vez em quando, falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político, sabe? Por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, tem que ir para a rua pedir voto. O concursado não, se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida", destacou o petista. A concessão do canal da família Marinho vence em 5 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições gerais. A última renovação foi feita em 2008, durante o governo do petista Lula. Em nota oficial, a Globo disse que cumpre rigorosamente os prazos e as exigências estabelecidas pelo governo e, por isso, pediu agora a renovação da concessão pelo período de mais 15 anos.
A Globo também afirma que os documentos estão regulares e foram entregues ao Executivo Federal. Em fevereiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu em entrevista a uma rádio que a Rede Globo pode enfrentar dificuldades em seu processo de renovação da concessão, mas não por conta dele estar no governo. A renovação da concessão é logo após o primeiro turno das eleições deste ano, e da minha parte, para todo mundo, você tem que estar em dia. Não vamos perseguir ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação para essas renovações de concessões. Temos informações de que eles vão ter dificuldades, declarou à época Bolsonaro. Nos bastidores, a possibilidade de Bolsonaro impedir a renovação é considerada praticamente nula, isso porque a palavra final caberá ao Congresso Nacional e a aprovação é dada como altamente provável entre os parlamentares. E você, o que acha? Na Veja, o colunista Valmir Moratelli também citou algo da Globo. Ele voltou a falar sobre uma notícia que circula nas redes sociais, o rumor de que a Globo estaria procurando um novo nome para substituir o William Bonner, gente, em breve, inclusive, no Jornal Nacional. E a bola da vez seria Márcio Bonfim, que atua no comando do Nordeste TV, segunda edição, em Pernambuco, e já esteve algumas vezes na bancada do Jornal Nacional durante o rodízio de apresentadores do telejornal. Pelo menos é o que Veja diz. Bonner completou 36 anos de TV Globo em junho. Segundo a informação de um site em off, a TV Globo trabalha com 2 nomes, sendo Bonfim um deles. E a coluna de Veja procurou a TV Globo para comentar a informação e a Globo emitiu uma nota. A Globo desmente categoricamente que o William Bonner esteja negociando com a emissora sua saída da apresentação do Jornal Nacional. São boatos infundados. Ele permanece e permanecerá como apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional pelos próximos muitos anos, diz a nota, que inclusive tem William Bonner subscrevendo juntamente com a emissora. Diz ainda esperando que esse tipo de boato, com vista à caça-níquel aí nas redes sociais, tenha um fim de vez, diz a nota da Globo com William Bonner. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nas comemorações de aniversário do SUS, elencou mais ações do governo federal nos últimos meses. Queiroga diz: investimento no SAMU. Desde 2019, foram investidos 319 milhões de reais na expansão da frota. Ao todo, 485 novas ambulâncias serão entregues em todo o país até o fim de 2022, beneficiando 40 milhões de brasileiros. Deixamos 6,5 mil novos leitos de UTI que foram convertidos em leitos convencionais para todos os tipos de pacientes como legado da pandemia. Com isso, o Brasil sai de 23,5 mil para 30 mil leitos, com investimento de 1,2 bilhão de reais. Na atenção especializada, atuamos para ampliar os atendimentos de média e alta complexidade, a rede de diagnósticos e os leitos de UTI. Mudamos ainda modelos de financiamento focados agora em qualidade no atendimento e na eficiência no uso dos recursos públicos. Criamos o QualiSUS Cardio, com investimento de 300 milhões de reais. Importante iniciativa que cria metas e critérios para repasse de recursos aos hospitais, estimulando melhorias dos atendimentos. Uma gestão focada na qualidade dos serviços e em mudanças de desfecho. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, com investimento de 1,2 bilhão de reais na rede em 2021. Por isso, na mesma linha, diz o ministro da Saúde, na mesma linha do QualiSUS Cardio, criamos o QualiDot para melhor gerir o repasse de recursos e levar melhorias ao serviço de transplantes. Investimos mais de 14 bilhões de reais na habilitação de mais de 35 mil leitos de UTI Covid-19. Ministro Marcelo Queiroga diz ainda: adquirimos mais de 17,8 mil ventiladores que foram distribuídos a todas as unidades da federação. Enviamos ainda 23,4 milhões de medicamentos hospitalares usados para intubação. No combate à pandemia da Covid-19, o governo não deixou de dar o suporte necessário. O SUS foi o pilar fundamental para que o Brasil enfrentasse a maior crise sanitária que o mundo já viu. Por isso, com o SUS fortalecido, vencemos o vírus. Foram mais de 540 bilhões de reais investidos no SUS desde o início do ano de 2020.
Também investimos 38 bilhões para a aquisição de cerca de 650 milhões de doses de vacinas Covid-19. E o que vemos é um cenário bem mais tranquilo, com os brasileiros vacinados e o SUS mais forte. Foi com o Previne Brasil que mudamos o modelo de financiamento da atenção primária à saúde. Agora o repasse aos estados e municípios leva em conta critérios como desempenho e ações estratégicas como a prevenção de doenças cardiovasculares na população, destacou Queiroga, o ministro da Saúde. É uma verdade, o investimento foi gigantesco, saúde nos municípios e estados teve um salto, prefeitos e governadores não podem reclamar disso em relação ao Ministério da Saúde. A vacinação também foi um sucesso em todo o Brasil, por mais que a oposição, torcida do contra e a mídia da desinformação trabalhe atacando o governo, é inegável toda essa ação positiva em um tempo tão difícil para o mundo inteiro. Acusam o presidente disso, daquilo e tal, mas esquecem os países que tiveram mais problemas do que o Brasil, países como, por exemplo, Estados Unidos, entre outros países que enfrentaram o caos durante a pandemia que atacou o mundo inteiro. Não foi só o Brasil, foi o mundo inteiro. E a realidade foi alterada. Em muitos municípios, esses que sonhavam em um dia ter a UTI, isso já é uma realidade com essas conquistas, avanços, investimentos que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, citou. Em um momento onde o presidente russo mobilizou tropas e fez convocação, pelo menos parcial, de 300 mil reservistas, e com Putin ameaçando guerra nuclear contra o Ocidente, dizendo não é blefe, o Papa Francisco está preocupado. Ele afirmou que é loucura pensar em usar armas nucleares na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin alertou o Ocidente de que não está blefando sobre a possibilidade de usá-las. O Papa Francisco também afirmou que os ucranianos estão sendo submetidos a selvageria, monstruosidades e tortura, chamando-os de um povo nobre sendo martirizado. Ao falar a uma multidão em sua audiência geral na Praça de São Pedro, o Papa elogiou o país da Ásia Central por desistir de armas nucleares após sua independência da União Soviética em 1991. Isso foi corajoso. Em um momento nesta guerra trágica em que alguns estão pensando em armas nucleares, o que é uma loucura, o país, a Ucrânia, disse não desde o início, falou o Papa. O presidente Vladimir Putin determinou essa primeira mobilização militar da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial e apoiou o plano para anexar partes da Ucrânia. Ele alertou o Ocidente de que não está blefando e assustou o mundo quando disse que está pronto para usar armas nucleares a fim de defender a Rússia. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a Rússia na Assembleia Geral da ONU em discurso nesta quarta-feira. Disse ele, não se pode vencer em uma guerra nuclear. Biden acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais da adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia e disse que Moscou estava fazendo ameaças irresponsáveis ao uso de armas nucleares. Biden disse que ninguém havia ameaçado a Rússia, apesar de suas alegações em contrário, e que apenas a Rússia havia procurado um conflito. A guerra na Ucrânia é a guerra de um homem só, disse Biden, referindo-se a Putin. Ele prometeu mais solidariedade dos Estados Unidos com a Ucrânia. E veja como são as coisas, gente. Ficamos temerosos com essas notícias, tristes da guerra, e ficamos na torcida pela paz, como falou o próprio presidente Bolsonaro, a comunidade ucraniana no Brasil, em Prudentópolis, no Paraná, há poucos dias. A torcida pela paz na Ucrânia. Mas essa guerra aumenta a responsabilidade do Brasil perante o mundo e, por um ponto muito importante, a produção agrícola. O milho deve ser responsável por mais um boom exportador do Brasil, diz um analista. Agora, o que tem a ver, gente, guerra na Ucrânia com a produção de milho no Brasil? Muita coisa. O grão deve ser o principal motor do agro brasileiro nos próximos anos. E a guerra na Ucrânia criou um espaço no mercado, por conta de que a Ucrânia era uma das grandes produtoras mundiais do grão.
Se o boom chinês original no Brasil foi baseado na exportação de minério de ferro, o novo boom será sobre a exportação agrícola. O impacto econômico dependerá fortemente dos termos de troca, que atualmente estão muito favoráveis ao Brasil, afirma o analista Tom Miller. Ele destaca que a interrupção da produção de milho ucraniano se transformou em uma grande oportunidade para o agronegócio brasileiro. Não por acaso, desde o início do ano, China e Brasil têm trabalhado para viabilizar a importação do grão produzido por aqui para abastecer a crescente suinocultura no gigante oriental. A invasão russa à Ucrânia criou um espaço no mercado internacional para atender a uma demanda de cerca de 30 milhões de toneladas de milho por ano. E o Brasil é um dos principais candidatos a absorver essa fatia do mercado, que custou cerca de 10 bilhões de dólares para a China no ano passado. De acordo com o especialista, o apetite chinês pela produção brasileira deve amenizar as contas internacionais com a provável queda na demanda de minério de ferro em função da desaceleração do setor imobiliário na China. O agro, então, deve aparecer novamente como um dos principais pilares econômicos do Brasil nos próximos anos. Se os preços globais permanecerem altos, os fazendeiros, produtores brasileiros poderão ajudar bastante o próximo governo, avalia o analista. Entre janeiro e agosto de 2022, o agronegócio do Brasil faturou quase 3 vezes mais com as exportações de milho para a União Europeia que em igual período do ano anterior. A receita com os embarques do setor saltou de 370 milhões de dólares para 970 milhões, quase triplicando. Portanto, está muito enganado e prejudicando o Brasil, todo aquele que ataca o agronegócio do nosso país e diz que o agro é um problema. O agro é um dos pilares do nosso país. A agricultura, orgulhosamente a agricultura brasileira. O plenário do TSE confirmou a decisão individual de ministra que negou o direito de resposta ao candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, que compõe a chapa formada pelo candidato Lula do PT. O caso trata da utilização de falas antigas do ex-governador de São Paulo contra o PT na campanha eleitoral do então candidato à época, não é? O Alckmin falava contra Lula, contra o PT. E esses vídeos estão sendo utilizados agora, foram ressuscitados na campanha, inclusive, da reeleição de Jair Bolsonaro. A campanha de Alckmin alegou que as declarações apresentadas novamente estariam descontextualizadas e configuram desinformação. Ao manter a decisão por unanimidade, o plenário seguiu o entendimento da relatora. Segundo a ministra, as declarações, embora antigas, são verdadeiras. Se as falas trazidas qualificam-se como públicas e notórias, descabe cogitar de fato sabidamente inverídico, pressuposto indispensável para a excepcionalidade e concessão de direito de respostas justificou, em função de que Alckmin teria pedido o direito de resposta, também a consideração de ser proibido o uso de tais vídeos. Os vídeos atacam o PT, Alckmin aparece falando e lembra dos escândalos e escândalos de corrupção nos governos petistas. O ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, prometeu, se eleito, repetir o modelo de trabalho adotado enquanto esteve, à frente do Ministério da Infraestrutura, e promete construir um secretariado técnico e que privilegie o desempenho dos servidores. Durante sabatina no jornal Jovem Pan, ele falou em escolhas altamente qualificadas e mencionou o prestígio dos parlamentares com as entregas, citando boa relação com o Congresso Nacional, quadro que buscará repetir no Estado. Um forte apoio no Congresso, ao mesmo tempo que construímos um secretariado técnico, isso nos proporcionou o resultado. Isso quer dizer que é muito importante caminhar a trilha técnica, disse Tarcísio. O ex-ministro não descarta que, eventualmente, um partido político possa indicar um quadro de seu governo, mas garantiu que os escolhidos terão competência, currículo e reputação ilibada. Secretariado vai ser técnico, com pessoas escolhidas a dedo, com pessoas competentes que farão a diferença, completou Tarcísio.
Na entrevista, o ex-ministro também falou sobre propostas no campo social, como a criação de um programa de transferência de renda para alunos do ensino médio, no valor de R$ 120 mensais, e ações com foco em habitação popular, prometendo um governo com viés social muito forte. Podemos esperar o que do governo Tarcísio? Primeiro, um viés social muito forte e mostrar que a direita pode fazer política social de qualidade, e o viés econômico muito forte, focado na geração de empregos, comentou Tarcísio. Outras ações defendidas pelo ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro têm como foco o combate à evasão escolar, incentivo à cultura, esporte e artes, transformação das escolas em centros profissionalizantes e o tratamento de professores como executivos da educação. Nada disso vai prosperar se não valorizarmos os professores e diretores, exaltou Tarcísio, falando em atenção especial à classe. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, participou de um encontro com representantes do Conselho do Agronegócio, que aconteceu na Associação Comercial de São Paulo. Ali, desde o começo do ano, como ministro da Agricultura, na pasta, Montes afirmou estar satisfeito e orgulhoso de fazer parte do ministério. Segundo ele, houve uma valorização do agro no governo Bolsonaro, o que permitiu que o Ministério da Agricultura passasse a ser considerado do primeiro escalão. O presidente Bolsonaro faz o Ministério da Agricultura ser um ministério de primeiro escalão, comentou ele. De acordo com o ministro, isso se deu ao trazer outros ministérios para dentro de uma mesma pasta, como, por exemplo, da agricultura familiar e o da pesca. O ministro garantiu que o produtor agrícola está na frente da maioria dos empresários brasileiros. Muita gente começou a usar a tecnologia e ciência dentro de suas propriedades, e isso deu um salto com um avanço tecnológico extraordinário que cabia ao Ministério não atrapalhar esse pessoal, pelo contrário, começar a pavimentar e não incomodar os empresários, disse. Caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, ele disse que há um plano específico para o agronegócio que está sendo elaborado com propostas que miram principalmente a expansão do potencial produtivo de áreas já exploradas no país para conseguir aumentar a produção de alimentos, atender demandas nacionais e internacionais, cumprir compromissos socioambientais já assumidos e não precisar haver nenhum desmatamento, disse o ministro da Agricultura. Há 12 dias das eleições, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um alerta durante a convenção da Associação Brasileira de Supermercados em Campinas, São Paulo. No encontro, Guedes pediu que os brasileiros não mergulhem no passado. Não mergulhem no passado e não busquem volta de políticas econômicas que tentam, neste ano, retornar ao Palácio do Planalto. Guedes continuou: tem candidato dizendo que criou 10 milhões de empregos em 8 anos. Nós criamos 16 milhões em 2 anos, comparou. Guedes afirmou que a América está se desmanchando sob governos de esquerda, como supostamente acontecia com o Brasil na era do PT, disse ele. A democracia brasileira era igual a Saci Pererê, só pulava na perna esquerda, afirmou Guedes. O Ministério da Defesa informou que vai apoiar o Tribunal Superior Eleitoral com o envio de tropas para garantir a logística de distribuição das urnas e a segurança das eleições. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, gente. Está chegando a hora. E o trabalho de apoio será realizado por meio do acionamento dos comandos militares do Norte, Nordeste, Oeste, Leste, Planalto e da Amazônia. O Comando de Operações Aeroespaciais e Comando de Defesa Cibernética também vão participar da operação. O presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido de tribunais regionais eleitorais e autorizou o envio de militares das Forças Armadas para reforçar a segurança do pleito em 568 localidades de 11 estados. A medida foi referendada por unanimidade pelo plenário do TSE em sessão agora. De acordo com a pasta, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão garantir a segurança de zonas eleitorais e auxiliar na logística de distribuição das urnas eletrônicas e do transporte de pessoal para comunidades localizadas em áreas rurais, indígenas e ribeirinhas. Enquanto o presidente Bolsonaro alertava o mundo contra a perseguição aos cristãos,
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu em seu discurso na ONU o fim da política atual de guerra contra as drogas. O colombiano acusou os seus antecessores de destruírem a floresta em ações contra plantadores de coca e completou: a selva salvadora é vista em meu país como o inimigo a derrotar, como o mal a ser extinto. O espaço da coca e dos camponeses que a cultivam, porque não tem nada mais a cultivar, é demonizado. O ex-guerrilheiro do grupo M19 e atual presidente da Colômbia disse de maneira taxativa que a guerra contra as drogas fracassou na Colômbia. E aqui no Brasil, gente, um candidato a deputado federal pelo PSOL lançou uma musiquinha, um jingle de campanha onde promove a maconha e critica as bancadas mais fortes do Congresso Nacional, que saem em defesa da família, contra a liberação das drogas, contra o aborto, a favor da agricultura, enfim. A música cita as bancadas do agronegócio, evangélica e de segurança pública, enquanto pede apoio de todos os usuários de maconha. O jingle ainda critica, além dessas bancadas, critica a Bíblia e diz que agora veremos a bancada da maconha em ação. Em ritmo de funk, a música mostra o candidato do PSOL e dançarinos vestidos de verde, em referência à planta. E outro que se manifestou foi o presidente da Argentina, reforçando que quer ver o Brasil na mesma situação do seu país. Por isso, Fernandes declarou mais uma vez apoio a Lula. O presidente da Argentina diz que torce para que a esquerda volte a se estabelecer no Mercosul, volte a ser predominante. Lúcio Arce voltou a ser presidente da Bolívia, disse Fernandes, presidente da Argentina. Ele também citou Gabriel Boric, que venceu no Chile, citou Gustavo Petro, que venceu na Colômbia, e, segundo Fernandes, Lula está batalhando no Brasil, afirmou Fernandes, torcendo pela vitória do petista aqui, durante uma conferência em uma universidade de Nova York. E o DENIT continuando em várias frentes de trabalho pelo Brasil, gente. Olha que belas imagens. Em Pernambuco, uma boa notícia. O DENIT liberou o tráfego de veículos nas pistas principais da BR-428, Pernambuco, no acesso ao município de Petrolina, no sertão do estado de Pernambuco. As obras contemplam a duplicação de 7,11 quilômetros da rodovia em ambos os lados. Foi o que publicou o DENIT com belas imagens da importante obra. O laboratório brasileiro vai estabelecer uma base no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, Estados Unidos, gente. Os pesquisadores vão usar células-tronco no desenvolvimento da medicina regenerativa e observar seu comportamento em ambiente com microgravidade. O laboratório isola, expande e armazena as células-tronco do dente, tecido adiposo e céu da boca. A viabilidade do projeto se deu por meio de acordo de cooperação inédito com a Academia Espacial Internacional. O laboratório R-CRIO, localizado em Campinas, no interior de São Paulo, iniciou as negociações em 2014 e considera esse um grande acontecimento para a ciência brasileira. É uma notícia muito bacana, além de dar orgulho, não é? A informação justamente por se tratar de algo tão relevante, não é? Por exemplo, a célula-tronco envolvendo o dente ali e tal, em estudo até para um eventual recurso na questão do autismo. É o Brasil avançando na questão ciência. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção, também deixamos o convite para que você prestigie Leonardo Miller, nosso colega, com a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado após o almoço. E não esqueça, é fácil você dar a sua força, o seu apoio, fazer parte dessa comunidade verde e amarela do Foco do Brasil. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela, faça os procedimentos e seja membro do Foco do Brasil. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e que Deus abençoe a você e a sua família.